Olá, olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Pode Contar, você é dono da sua história. Eu sou a Sol Medeiros, sou idealizadora do projeto. E o intuito desse podcast é para resgatar histórias, para resgatar força e coragem que habitam em cada uma de nós, mulheres. Tirar o aprendizado daqueles momentos difíceis que a gente passou e que às vezes, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? E a gente deu conta. E o que acontece? Quando a gente começa a perceber que a gente passou por desafios, que a gente superou muitas coisas, o nosso cérebro ele começa a reconhecer isso quando a gente conta a história. Porque o nosso cérebro, ele só reconhece o que ele conhece. Então, se eu já sei que eu passei por histórias de superação e que eu tenho força, que eu tenho coragem, com certeza, aquele outro momento que eu vou passar na nossa vida, eu também vou saber, né? A gente vai saber que a gente tem essa força dentro de nós. Hoje eu tô aqui com a Flaviane Oliveira. Ela vai contar a história dela, que fez ela superar e que hoje ela se tornou a pessoa que ela é hoje. E além de tudo, quando a Flaviane conta a história dela, ela também começa a perceber que ela tem força. Quando a gente conta a nossa história, a gente para de olhar para fora, de ficar se comparando com as pessoas e a gente começa a olhar para dentro, o quanto que a gente já foi evoluindo nesse processo, né? De a gente ir sempre para um próximo nível. Sem contar que a história da Flaviane pode ajudar você que possa estar passando por uma situação parecida com a dela e tirar os aprendizados da vida, que é o que a Flaviane vai trazer para a gente. Então, a Flaviane vai contar a história dela, ela vai contar qual foi essa virada de chave e ela vai também trazer para a gente qual foi o aprendizado. Então, Flaviane, seja muito bem-vinda a esse podcast. Pode contar, você é a dona da sua história. O microfone é seu, minha querida. Vamos lá. Desde já eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Então, já que eu sou dona da minha história, eu vou contar. Bora lá, então. Então, eu tenho 24 anos atrás, né, eu tomei a decisão de seguir numa vida conventual. Deixei tudo e fui para o convento. Então, eu tinha na época 17 anos, hoje eu estou com 42. E nessa, olhando para trás, né, quando falava, conversei com a Sol, né, dessa partilha aqui com vocês, eu decidi, né, trazer um pouco desse contexto meu. Eu fiz essa trajetória toda, né, desde os 17 anos de idade, entrei e tudo. E nesse percurso, né, de altos e baixos, né, tive alguns momentos de indecisão, de confusão mental, mas fui levando a vida. E de repente, quando eu fui para uma missão, né, no Mato Grosso do Sul, lá onde foi o auge assim da missão, Você mora em Minas, não é isso? Qual que é o nome da cidade que você mora? Que eu sempre esqueço. eu estou morando em Dom Cavate, Dom Cavate, que é Minas Norte de Minas, é isso. Gerais. Isso. Tá Aí você bem saiu na de Dom, região norte. Aí você saiu de Dom Cavate e foi para o Mato Grosso do Sul. Eu saí de Dom Cavate, aí eu fui para uma cidade próxima aqui, que chama Caratinga. É É. Minas mesmo. E aí eu fiz o processo formativo nessa cidade, aí depois fui para outra cidade que chama Santana do Manhuaçu, tudo da região aqui. Depois Ipaba, e de Ipaba eu fui para o estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. E lá eu vejo assim que foi o boom, né, da missão assim para mim. Foi um período bem importante assim na minha jornada, na minha caminhada e que eu vivenciei de fato assim tive esse ardor, né, que o desejo meu inicial era que eu via assim as irmãs, né, eu quero ser missionária, sair, evangelizar, pregar, tá, Desejo tá, tá. ardente. Seu desejo ardente do seu É, coração era ser missionária. isso. E aí eu fui, quando chegou esse momento para mim agora estou realizada, né? Estou fazendo, estou trabalhando como eu gostaria, evangelizando, e tal. E de repente, Sol, 2017, eu tive nesse tão auge, né, do fazer, 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 e sem olhar para o ser, sem pausas, mesmo estando numa vida que me convidava, né, ao silêncio, à meditação, mas eu vivi uma vida muito intensa lá de ação evangelizadora, né, de trabalho pastoral. E de repente eu fiquei doente, 2017. Eu tive uma tuberculose pulmonar e eu passei quase 2 meses sem saber o que era. Só que mesmo assim eu continuei nativa. Você não E parou eu para ouvir seu achava até, corpo. não parei, porque eu não tinha Essa essa opção. sabedoria toda que eu tenho hoje, de pausa. Então, se eu parasse, nossa, o mundo ia acabar, porque precisava de mim, né? Eu não imaginava. Tipo, nada acontece sem mim. Tipo assim. Tudo gira em E torno do assim, umbigo. é.
Bem isso. Eu achava que eu tinha preguiça, eu tava com preguiça, eu chegava a pronunciar essas coisas, até passar por um médico, passa por outro e tal, 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 e cheguei a descobrir que era tuberculose, aí o mundo, o chão, acabou pra mim, né? Abriu-se o chão, parecia que eu ia, aí que eu ia, tipo, e vou morrer, porque ninguém pode chegar perto e eu tenho, sabe, aquela coisa toda. Você estava E aí, como é que é isso? Uma missionária, agora vai ter que se retirar tipo isso, para não ter mais contaminar questões outras maiores. pessoas também, é. E aí eu tive, da minha parte, isso é a primeira vez que eu conto assim publicamente isso, porque na época eu não tive coragem de contar. Eu contei para algumas pessoas mais próximas a mim, porque eu me tinha um escrúpulo, né? A questão do preconceito também. Eu mesma me afastei das pessoas, de muita gente, então as pessoas achavam que eu tinha um problema de pulmão, mas não era. E eu sofri bastante aquele período, então para mim foi um período bem intenso, mas hoje eu olho para trás também, e na época eu não conseguia tirar ali os aprendizados para mim, porque eu estava num momento muito difícil. E eu tive efeito colateral do medicamento que eu tomava, eu tive que tomar quase um ano tomando remédio. Então eu passei momentos assim bem desafiadores. E mesmo assim, vivendo numa vida religiosa, né? Eu tive essa dificuldade, até comentei com o padre na época, ele falou comigo, esse é o seu momento, se respeite. E aí eu tinha aquela ainda, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então foi um momento bem desafiador. Pronto, eu me curei, passou tudo, volta eu para o trabalho. Vamos fazer, fazer, fazer. Depois vem o quê? A pandemia. Aí a E pandemia para tirou mim, você de novo do mundo. tipo, é bem isso. Porque ela não parou naquele momento nem para pensar, nem para tirar os aprendizados. Agora vem, né? Que foi geral, então bateu Agora vai ter aqui que aprender na força. na força. E aí, com isso, que a questão pulmonar, né? Então, muitos falavam para mim: ah, você vai morrer, você não pode pegar, se você pegar, você vai morrer, que não sei o quê. E eu com aquele medo todo, né? E assim, no auge também da pastoral, do fazer, fazer, eu friso muito isso, porque hoje eu consigo parar. E depois, uma das coisas que eu aprendi, assim, na questão da TB foi o quê? Que se eu parasse, as coisas iam continuar andando. Esse aprendizado eu tirei. Então, eu não fiquei com aquela neura de trabalho, de serviço de casa, de trabalhar, de ter que, tem que ser eu. Uhum. Isso eu tirei da minha mente. Então, esse aprendizado, Tipo eu não assim, posso falar que de se o todos mundo perdi. acabar, se eu morrer, o mundo acaba junto. É. E E aí aí, é quando legal vem esse. isso que você está trazendo, porque assim, eu vejo muitas mulheres nesse lugar. Eu também já estive nesse lugar. Não, mas se eu não fizer, ninguém faz. Não, os meus filhos dependem só de mim. Meu marido depende só de mim. Meu cliente, a pastoral. Não, mas eu tenho que fazer. Imagina que como é que vão viver sem mim? E a gente faz isso de uma forma totalmente, às vezes, inconsciente. A gente está tão no piloto automático. Você fala, imagina, não tinha a sabedoria que eu tinha hoje, lá naquela época de 2017, de você entender que seu corpo estava dando um sinal de que você estava no lugar errado, estava pesado ali. Sim. E aí, esse processo todo foi. Hoje eu olho para trás e compreendo melhor, né? E depois, com a pandemia, que aí eu parei. Aí todo mundo teve que parar. E eu pensava assim: quando surgiu o primeiro caso aqui na cidade de Três Lagoas, que eu morava lá na época, eu não saio mais de casa, nem na igreja, não vou a lugar nenhum. E assim fiz eu, com aquela neurose toda. E não viajei, a gente tinha, né, uns momentos de retiro, eu não vim participar. E depois, enfim, acabei tão reclusa fiquei que eu peguei o Covid. De uma pessoa bem próxima, assim, a gente teve contato e eu peguei. Pegou E Covid. ali peguei. Eu peguei o Covid. Mas passou, eu não morri, graças a Deus. Estou aqui para Tá contar a aqui, né, pra história aqui, se contar. pode contar. Mas o que que eu tiro de aprendizado para mim nesse período foi que quando começou mesmo a pandemia, que aí foi onde eu tive meu despertar, assim. Porque ali eu percebi que não tinha volta, eu não tinha como fazer nada. Eu tinha que parar. E aí, nesse parar, eu tinha que o quê? Me escutar, olhar para dentro. E foi nesse momento que eu busquei um processo, né, de terapia, que aí eu fazia toda semana, eu fazia terapia, porque eu necessitava daquilo. No início eu fazia quase 3 vezes na semana, de tão mal que eu fiquei quando começou o tempo da Covid. Depois comecei semanal. Então, para mim, o auge, assim, do despertar foi nessa fase, sabe? Que aí eu olhei e falei assim, nossa, agora eu não tenho fuga, não tenho onde fugir.
Agora é A olhar para única dentro, fuga que tem agora é ir para dentro, para dentro. não é fora. A pandemia foi esse Não é convite para a fácil. gente se olhar, né? E Se, assim, se ver, né, de uma forma mais profunda, porque a gente ficou muito, a gente era muito, mesmo assim a gente ainda ficou, porque tinha, não ia para fora fisicamente, mas a nossa mente ia através de redes sociais, né? isso. Mas nesse tempo aí, quando eu peguei, eu desliguei bastante de rede social. Porque eu achava, nossa, se eu ficar vendo, eu vou surtar. E aí morreu fulano e não sei o que, tá, tá, tá. Mas enfim, nesse processo todo, eu comecei esse desenvolver, esse desenvolvimento humano, esse autoconhecimento, que foi onde eu despertei mesmo. Comecei a se despertar e eu comecei a questionar muita coisa. E aí, dentro desse tempo também, aí eu senti assim, gente, será que eu tô no lugar certo? Será que é isso, essa missão minha é isso mesmo? Então, eu comecei esses porquês, essas interrogações, sabe? E aí, com a ajuda, né, da terapeuta que me acompanhou, eu fui nesse passo a passo, assim, de olhar, de me perguntar, de questionar, e com isso eu descobri também um outro mundo, que foi o mundo das terapias integrativas. Que Que você aí eu começou a conheci. fazer cursos de terapias. Isso, que aí eu fiz curso de constelação familiar, eu fiz curso de barras de axis, e para mim foi um despertar assim de olhar mais ainda, né? E à medida que eu fazia o curso, eu me desenvolvia também. E aí foi esse processo que eu percebi que a mente foi se abrindo mais também, se expandindo. E aí eu pude me conectar mais também assim com a essência minha, com o ser, né? Nesse processo todo aí. E quando passou ali a pandemia, que eu pude, assim, a gente começou a se abrir, sair, que aí eu comecei a atender a outras pessoas, contribuir com as pessoas, foi que eu percebi, assim, o quanto que esse período me ajudou e depois eu pude contribuir com as pessoas ali naqueles casos que chegavam a mim, sabe? Com os conhecimentos que eu já tinha Uhum. adquirido também, tanto no processo comigo mesma, na minha história, e com os aprendizados que eu havia adquirido ali. Então, foi uma oportunidade assim, que eu tive nesse processo, né, que a gente vive e contribui com as pessoas também. E com isso, passado esse tempo, né, logo depois da pandemia, eu tive um processo também de fiquei doente de novo. Então, assim, hoje eu olho e percebo que aquilo também foi que aí mesmo eu fiquei olhando muito para dentro nessa busca também de o que que eu faço, o que que eu sigo, qual o caminho. Onde vai, E né? aí Se eu vou para esquerda, se eu vou para direita. é, nessa indecisão. E isso acabou me levando também a uma doença, ficar doente. Eu já vinha por um processo também de questão de. o- eu tive endometriose. E na época não diagnosticava. Depois, no final de 2013, de 2023, e foi o ano que foi o auge, assim, que eu falei, opa, tem alguma coisa pegando aqui, que eu já Tem vinha mais fazendo alguma coisa tratamento, errada, né? Ou seja, o seu corpo já te deu mas sinal em 2017, você ouviu mais ou menos. Quando chegou Uhum. 2023, ele conversou com você de novo. E aí foi uma Tá questão vendo? Tem alguma coisa feminina, né? errada aqui, né? E aí já o feminino, que é o sentir, né? Que aí hoje assim eu percebo que é algo que eu precisava trabalhar e olhar mais, e ainda é orar e vigiar, né? Pra guerreirona aqui não atacar sempre A no dia a fazedora, que eu dia. tô fazendo, fazendo, fazendo. Isso. Às vezes entra nesse lugar, né, Flaviano, da guerreira, do fazer, 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 a pessoa tá fazendo, né? Muitas vezes a gente faz, né, quando a gente não tá consciente, fazendo, não sabe nem por que que tá fazendo aquilo. Já tá um É, hábito de fazer, eu vou lá, faço e faço, vou fazendo, 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 dia após dia, lá vai fazendo. E não tem nem noção do que tá fazendo. Faz porque, sei lá o que tem que fazer. E não se questiona. é sobre isso. E aí, quando foi mais ou menos mês final de maio, aí eu procurei um médico, aí fui exame, 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 quando foi mais ou menos agosto, falei, não, você vai ter que fazer uma cirurgia, tem que tirar o útero, tem que tirar o ovário e tal, tal. Assim, pronto, agora lascou, né? Eu Então, entrei o em negócio foi pânico sério, naquilo. né? Foi.
Mas, assim, uma coisa que não foi necessário fazer isso, que aí eu tinha muito forte, como eu já tinha começado essas questões de terapia, né? Eu tinha muito. Alguma coisa me dizia que não era para eu fazer essa cirurgia. E quando foi onde que eu tive contato, né, com a minha, na época, superiora geral do Instituto, então ela quis me transferir para poder eu fazer o tratamento em Minas. Eu decidi, ou se ficava lá ou Nessa voltava. época Então você eu ainda decidi, estava no Mato Grosso do Sul. estava. Então eu achei melhor voltar para cá do que fazer cirurgia lá. Porque, de novo, o medo de morrer me assolava. Então eu pensava, eu vou ficar aqui, eu vou morrer nesse hospital, tal, tal. Aí vim embora. E quando eu vim, eu fui em outros médicos, aí eles falaram comigo, você não tem necessidade de fazer cirurgia. O seu caso é um tratamento, e tudo é medicação, né, que eles usavam. Assim. Depois eu acabei partindo para um processo natural de tratamento. E aí foi quando, nessa volta minha, que eu olho assim, que foi um período intenso que eu vivi lá, até conversava com um amigo meu, então quando eu olho assim para trás, eu sou grata por tudo que eu vivi nesse período Uhum. lá, mas não é uma coisa que eu tenho saudosismo de voltar. Agradeço as experiências e tudo mais, Você não tem mas eu olhei vontade de para voltar frente, para essa vida missionária que você tinha lá do que eu tinha, porque é tipo assim, eu já concluí o que eu tinha que fazer assim, aqui nesse lugar. cerrou um ciclo. Então, encerrou um ciclo. E aí eu tive isso muito claro, assim, quando eu saí de lá. E aí, nesse meio todo, eu parti para os outros, aí eu fiquei mais parada, né? Mais comigo mesma. E aí veio outras coisas, questão já foi um bruxismo que me atacou horrível. Então, eu tô trazendo isso aqui porque, como nós duas conversamos bastante, né? Como que o corpo da gente grita e a gente não para. E aí, assim, eu tive que voltar com o aparelho porque eu acordava, parecia que meu queixo ia cair. E aí eu percebi, assim, que a questão do olhar para dentro e, ao mesmo tempo, a gente se conectar com essa força maior que tem dentro de nós. E, às vezes, é uma decisão que a gente precisa tomar e que a gente está prorrogando, né? E não toma e a doença vem para mostrar para a gente ou vai ou racha, ou vai por amor ou vai pela dor. E aí eu busquei, continuei de novo, né? Aí já foi com outro terapeuta que eu tinha parado até na época. Eu comecei com psicólogo e tudo mais, fiz tratamento dentário e o dentista sempre falando: ou é remédio, ou procura um psicólogo ou psiquiatra. Se psiquiatra não vou. Porque tudo é remédio da parte deles, né? Então já os conhecimentos que a gente tem. E aí nisso eu acabei buscando outras coisas também. Aí foi onde também eu tenho Panteras, né, que é a escola da Sabrina, que eu acabei entrando no grupo dela também na escola. E ali para mim foi um momento importante também dessa jornada minha, que eu queria voltar meus atendimentos com terapia, que eu tinha parado devido à questão de saúde e tudo mais, eu parei. E ali eu entrei, então comecei um processo também de autodesenvolvimento, né? As crenças, né? Aquilo que pega Muitas, né? Já vendo que tem muitas. muitas, né? O Flaviane, e assim, né, só uma curiosidade, a gente acha, né, quem tá aqui fora, que quem vive, né, numa vida religiosa, assim como você vivia 100%, né? Ah, é uma pessoa zen. As pessoas têm essa, ah, é uma Bem, pessoa zen, não tem problema, tá próxima de Deus, vamos supor assim, né? E aí isso desmistifica muita coisa. Porque, né, tem muitas. Eu não, né? Eu já tenho outro. Mas tem gente que acredita que, ah, então tá dentro de um convênio, tá mais próxima de Deus, então ela é supostamente mais feliz, vive menos estresse do que quem tá do lado de fora aqui. não tem, não tem disso. Às vezes é mais estresse do que fora, do que quem tá fora, hein? Todo lugar tem desafios, né? Sim, eu sei disso, mas, né, às vezes muitas pessoas podem imaginar, nossa, mas a Flaviane viveu tantos anos lá, né? é, Dentro dessa vida monástica que você trouxe. E mesmo assim, nossa, ela tem problema. Somos seres humanos. Somos seres humanos, Seres como você humanos. disse, a gente tem alto, a gente tem baixo, independente da vida que a gente escolhe, se é essa vida maluca aqui, né? Eu que moro em São Paulo, essa vida doida aqui, ou se é uma pessoa que vive assim como você tinha optado por essa vida monástica, uma pessoa que mora na praia, uma pessoa que mora no campo. Todo mundo tem desafio. A diferença é qual desafio que a gente escolhe ter.
Não é isso? É isso que faz a diferença. Qual é o desafio que a gente escolhe ter? E aí, nisso, eu fiz outras escolhas, né? Eu cheguei num momento, assim, que eu precisava de parar. Nesse ponto, eu preciso decidir se eu continuo aqui ou se eu me dou um tempo. E aí foi onde que eu cheguei no final do ano passado, aí eu tomei a decisão de dar essa pausa. Se eu vou dar essa pausa do convento, vou vivenciar, fazer outras experiências, né? E hoje eu olho assim foi dezembro do ano passado, então tá aí 8 meses, né? 8 meses vai fazer agora, dia 28 de agosto que eu estou fora. Então, assim, já vivi muitas experiências fora e algumas questões que eu estava passando de saúde, né? Ou de doença, eu melhorei. Então, eu percebo assim que, não sei, parece que tinha algo que não estava me fazendo bem naquele momento ali. Ou seja, você não estava no seu lugar de força. Estava pesado. Então, a gente percebe, né? O corpo, eu gosto muito de trazer isso, né? Nos meus atendimentos, né? Nas mentorias que eu dou, porque quando chega no corpo, é porque a gente não parou para ouvir, como você falou, né? A gente está sempre fazendo, estou sempre no fora, então significa que a nossa conexão com a espiritualidade, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas é, já estavam em desarmonia. Então, quando vem para o corpo, que é a matéria, que é onde a gente sente, é onde a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. Se o corpo está dando alguma, se minha saúde tá dando sinal, eu preciso parar e reavaliar, como você falou, né, em algum momento aqui. Ir para dentro e entender por que que meu corpo tá ficando tão, tá demonstrando tantos sinais. E aí, como você falou, né, de dezembro para cá, né, para quem vai assistir, né, nós estamos em agosto de 2025. Então, de dezembro de 24 para agosto de 2025, olha só o que você falou que já melhorou, né? A sua saúde, né, o seu corpo já tá dando sinais diferentes, porque você achou seu lugar, né? É, é bem isso. E eu Achou seu percebo lugar de muito, força. meu lugar de força. E aí, como você falou, né, que tá no convento não tem problema, não tem isso, não sei o quê. Mas se a gente está num lugar, mas a cabeça às vezes está em outro lugar, ou e tem as exigências, né, que é Todo própria assim lugar tem. de cada estado de vida. Então, se você não está inteira, se você não está vivendo aquilo ali de alma, você acaba padecendo, né? E isso vai acaba indo para o corpo. Então, assim, é bem intensa essas questões, e nesse sentido, você entende melhor do que eu, né, dessas questões de saúde aí que afeta o corpo, a boca cala, o corpo fala. Então, o que que eu vi, o que que eu, olhando assim, que me veio, né, aqui agora, o que que eu vivenciei? Eu estava muito na ação, fazer, fazer, desenfreado. E aí, quando para, não para, como diz, por amor, mas você para pela dor. E aí você olha para trás e vê, nossa, como que eu estava, eu fiz tanta. E hoje, assim, eu olho para trás e eu percebo assim, que parece que foi um período que eu tinha que vivenciar aquele trabalho, aquela missão. E hoje eu sinto assim que como se eu vivi a minha missão ali. E agora eu tô pronto para outra. Encerrou o ciclo, né? Porque para a gente ir para um ciclo novo, né? A gente tá aí para uma espiral, né? Nossa vida é uma espiral. Então, para dar uma volta nessa espiral e ir para cima, a gente precisa deixar o velho. Pega a experiência do que eu aprendi nesse nível e vou para o próximo nível, próximo andar. O que que eu estou vendo aqui? Então, nesse lugar que eu tenho uma vista melhor, né? Eu vou subindo, né? Nessa espiral da vida até a gente chegar lá, uma hora que psh, a gente vai embora daqui. E qual que foi o seu aprendizado com tudo isso, Flaviane? Meu aprendizado com tudo isso é que você pode, nada para, se você morrer hoje, as coisas continuam. Então, nada que eu tirei para mim foi isso. Você pode fazer, dar o seu melhor, mas até eu não sei se é muito certo, né? Mas eu tenho muito assim. A gente não é substituível. Vai aparecer alguém que vai continuar aquele trabalho. Assim como eu saí da missão no Mato Grosso do Sul. Foram outras, tem outras fazendo até melhor do que eu. Então a Fazendo vida diferente de continua você, né? diferente de mim. E assim, o que eu aprendi é escutar-me, escutar o meu corpo.
Outra coisa que ficou bem intensa e forte para mim é escutar. Escutar o meu pensamento, as minhas emoções, porque como eu Silenciar, né? estava. Isso. A gente só Porque consegue ouvir no silêncio. esse processo de decisão, ele vem, não é de agora, né? Desde o tempo da pandemia que eu comecei a ficar com algumas interrogações, essa questão se fico, se vai, né? Se continuo, se não. Então foi um processo bem demorado e eu sou. Não é uma coisa fácil a tomada de decisão, né? Porque a decisão, a cisão, né? Você decide algo, ganha algo, perde algo. Mas quando a gente está disposta, né, a enfrentar as coisas, os desafios por causa de um bem maior, e quando a gente sabe que aquilo não vai mais, não tá te contribuindo mais com você, então você parte para uma outra realidade, outro trabalho. Então, o aprendizado que eu tiro muito é isso, né? Você perde algo, mas você ganha algo também. É. A gente deixa E de eu ter algo, escutar, né? E vai para o outro, né? isso, e o se escutar, né? Escutar o corpo da gente, né? E eu sou muito grata, assim, por tudo que eu vivenciei, pelas convivências, assim, que eu ainda tenho com muitas irmãs. Estou aí, nem tenho esse contato com elas, algumas ainda. Então, sou muito grata por tudo que eu aprendi, que eu vivi, que eu pude experimentar lá. E é uma vocação muito bonita, né? Mas que eu acredito que agora são Para outros. você, isso que você está trazendo de aprendizado é muito de encontro das coisas que eu sempre falo também, né? Para as alunas, enfim, para as minhas clientes, que é assim, a grande resposta que a gente busca, ai, qual que é? Ai, mas será que não tem um livro que vai mudar minha vida? Ai, será que não tem uma palavra? Será que não tem sei lá, uma varinha de condão que vai mudar? Tem situações na fora que vão contribuir para a gente adquirir conhecimento, transformar esse conhecimento em sabedoria e interno. Que as nossas respostas elas estão sempre aqui. Só que a gente não para para ouvir nessa vida que a gente tem, você vê, né? A gente acha que a vida louca é a vida que mora aqui em São Paulo. Mas a gente também tem estresse para quem está numa vida monástica. É como eu falei, né? Então, para quebrar esses mitos, essas crenças de quem de repente está fora da cidade de São Paulo, desse vulco-vulco que é aqui, que tem uma vida mais zen. Então, muita gente fala sobre, ai, só eu queria ter sua vida, você tem uma vida zen. Eu não tenho uma vida zen. Eu tenho momentos da minha vida que eu sou zen, é diferente. Não dá para ser zen o tempo inteiro. Tem hora que a gente precisa agir. Então, alguns momentos da minha vida, sim, eu sou que eu também era uma pessoa estressada. Então, hoje, a diferença é que eu consigo administrar tudo isso. E aí, Flávio, o que você está trazendo é bacana, porque a gente, né, hoje tem tantas redes sociais que a gente fica sempre buscando lá fora. É um vídeo, é uma palavra, alguma coisa. É bacana, mas precisa aprender a silenciar. Isso eu acho que é bem importante isso que você trouxe. E só no silêncio a gente consegue encontrar a resposta, né? Que a gente precisa. E não é fora. E não vou mentir, porque muitas vezes eu achava que eu ia encontrar fora. Mas foi só quando eu entrei, fui para dentro, é que eu percebi que é aqui dentro que a resposta vem. É o Apocalipse 3, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Então, eu abro a porta e permito que Deus habite dentro de mim de fato, e não está fora, ele está dentro. E aí eu faço pergunta e a resposta ela vai vir. Mas é muito mais fácil a gente achar que o outro vai ter a resposta. Então, assim, ninguém nunca que eu buscasse. Claro que tem assim. Ah, não faz isso, não sai, não toma essa decisão. Então, o que eu fiz foi o quê? Buscar a resposta dentro de mim. Porque toda decisão que a gente vai tomar, se você fala com muita gente, aquilo acaba te atrapalhando. Então, eu busquei muito se silenciar também das decisões que eu fosse tomar. E a coragem, eu acho não, acredito que a coragem de decidir, né, depois de 24 anos fazer uma outra experiência, ela veio também da clareza daquilo que eu queria. Cheguei no ponto que eu percebi, não, eu posso fazer diferente, eu posso criar uma outra realidade na minha vida. Não é porque eu tenho 41 anos, na época que eu estava, que morreu e já não tenho mais vida lá fora. Não, Tem posso muita vida aqui fora, aliás. muita vida, Tem muita vida. muita vida. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para alguém que depois vai nos ouvir, que passando por uma questão que está indecisa,
a pessoa tá, não sabe que caminho tomar e já percebe que tem alguma coisa por corpo. O que que você deixaria de mensagem para essa pessoa aqui, Flaviana? A mensagem que eu deixo aqui, né, para você que passe ou venha a passar por alguma situação dessa, né, quando a doença, quando o corpo já grita, é sinal de que você precisa, às vezes, olhar para si mesmo e talvez precise de uma tomada de decisão. Então, a minha mensagem é: pare, silencie, olhe para dentro, se escute, busque pessoas que vai contribuir com você de fato, que vai te ajudar nesse processo também, porque foi uma das coisas que eu fiz. E não buscar nenhum autoconhecimento, porque quanto mais a gente se conhece, mais clareza a gente tem daquilo que a gente deseja, que a gente quer. E eu creio, né, que a clareza ela nos ajuda a superar o medo. Por mais que bata o medo, mas eu sei, não, tem clareza disso, porque eu já sei que se eu viver isso, o que que eu posso fazer? Quem que eu posso recorrer? Quem são as pessoas que vão me ajudar? Então, essa clareza. Então, se você tem essa questão de tomada de decisão, de dificuldade, se o corpo já está gritando, se escute, busque quem vai ajudar e a clareza. Quando você tem clareza, você consegue dar passos significativos. E aí você não tem medo, não tem pessoas que vão te atrapalhar, te impedir de realizar os sonhos. É muito bonito isso que você trouxe, porque quando a gente não tem clareza, a gente fica no escuro, né? Quando está no escuro, a gente não vai agir. A gente tem medo. A gente tem medo porque a gente não consegue ver, não consegue enxergar. Então, quando a gente começa a ter mais clareza, né? Então, tá muito claro, né, na minha vida, mesmo quando a gente tá com medo, ele começa a diminuir, né? E aí, quanto mais Isso. clareza eu tenho, menor vai sendo o nosso medo. Então, E o medo a gente vai sempre ter, né? Mas assim, ele não pode dominar. A questão é olhar para frente. É igual o Pedro, né? Está andando sobre as águas. Ele tá, olha, vem até mim, Pedro. Jesus fala para ele, vai caminhando. O que que ele faz? Ele tira os olhos do essencial, ele olha para baixo, opa, tem água para todo lado, ele começa a afundar. Então é isso um pouco também. Gente, o medo ele bate, mas se você olhar para o lado, você vai ver que tem água, tem turbulência e você afunda. Ou trava e se olhar para afunda. trás, vira estátua de sal. Então olhar para o essencial. Que essa coisa é muito bonita. Então, olhar para o essencial da nossa alma, né? E cada um tem a sua fé, Deus, Jesus, Buda, Espírito Santo, cada Sim, um fala não, mas essa fé também é importante, eu acredito, né? Para a gente ter essa acreditei. clareza, saber que tem alguém ali que, se o negócio apertar, a gente chama, Grita. chama, grita, manda sinal de fumaça. E tá É, ali para nos acudir. Mas eu acredito muito, muito que no que você trouxe aí, essa última parte, que muitas vezes a gente cai nesse lugar, nesse abismo, não é porque Deus, Jesus, ele não está nos vendo ou ele não está nos ouvindo. A gente que para de olhar para ele e de ouvir o que ele tem para falar. Por isso que eu falo, né? Só Deus fala, só Deus ouve. Então, quando eu estou falando com Deus, só ele está falando comigo. Só ele fala comigo. Como você falou, né? Às vezes a gente está numa dúvida, aí você pergunta para você, pergunta para fulana, Beltrano. Mas cada uma tem uma história vivida que não é a minha. Então, quando eu me ouço, né, e eu entendo o que tem aqui, fica mais fácil de tomar decisão, ao invés de ficar tomando a decisão com base na vida dos outros. Aí, de novo, a gente isso. perde a nossa força, a gente perde a nossa coragem, para a gente ter o nosso poder para algo de fora. Então, o intuito aqui é sempre isso, né? Então, é resgatar a nossa história, porque na nossa história, a gente começa a ver quanto de força e quanto de coragem que a gente tem de coisas que a gente passou. E para lá na frente, quando a gente for passar por novos desafios, a gente vai ver, nossa, eu já passei por aquele desafio. Como é que eu passei por aquele desafio? Né? De novo, nosso cérebro ele só reconhece o que ele conhece. Ele já conhece o caminho. Então agora ele vai reconhecer e a gente vai passar, superar para aquele outro desafio de uma outra forma, a gente consegue passar e sai daquele lugar da comparação de ficar olhando para a coleguinha, em vez de olhar para si e entender o quanto que já foi um processo de evolução, o quanto que foi ali aquele caminho. Só a Com gente certeza. sabe, né, o quanto que é desafiador a gente ser a gente mesma, né? Cada um sabe as dores e as delícias de ser o que é. Com certeza. E cada um tem a sua história, né? Não dá para se comparar. Exatamente. Então, é intuito é isso também. Cada um tem a sua história.
E cada um tem a sua história e a gente fortalece a história da pessoa para que ela, então, mais para frente, quando for passar por desafios, ela sabe que ela tem todas as ferramentas internas para passar por aquilo. Com certeza. E o outro vai contribuindo também com o conhecimento que tem. É sempre assim, pessoa de confiança, né? Que não vai te deixar em dúvida, que não vai te atrapalhar. E se a gente está centrado com a gente mesmo também, pode vir o que vier, que a gente não. Sabendo o que se quer, mas quando a gente não sabe. Eu já tive momentos que eu também não sabia e me deixei levar, então hoje até eu comentei, né? Falei, mas fulano vai pensar isso, eu não tô nem aí porque que vai pensar. Vai pensar o problema dele, não é meu. Então, mas é um lugar muito desafiador e não é fácil chegar nesse ponto também, não. Tem hora que às vezes a gente acaba, cai, mas a gente Deixando levanta. levar, né? É, É. Mas, Flaviane, obrigada por você ter vindo aqui contar a sua história. Parabéns pela coragem de vir aqui e contar uma história tão bonita dessa, de deixar essa mensagem para quem for ouvir. Obrigada por você vir aqui compartilhar. eu agradeço só o convite nesse Pode Contar e que você continue levando essa grandiosidade que é você com esse talento seu todo, né, de trazer pessoas, de contribuir, acredito que vai contribuir com muitas e muitas outras pessoas que vão chegar até você. E sou grata pelo universo, né, por Deus me apresentar a você, né, já não somos amigas só de internet, mas presencialmente já nos conhecemos, já nos abraçamos, então gratidão por essa oportunidade, que você possa irradiar e iluminar muitas outras vidas ao longo dessa jornada. Assim Ai, como iluminou Flaviane. a minha também, que eu já fiz processo com você, super recomendo. Então siga firme aí na jornada. Ai, Flaviane, Beijo. obrigada. Eu fico até emocionada de ouvir, isso é verdade. Não sabe que é recíproco. Você quer deixar algum contato seu, se alguém quiser entrar, saber um pouco mais de você, do seu trabalho, que você trabalha com as terapias, né? Se você quiser deixar depois aqui no descritivo no vídeo, eu coloco seu Instagram, seu contato, se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho também. Tá? Recomendo. A Tá, Flaviane também joia. tem um trabalho muito bonito com as terapias integrativas. Então, obrigado para quem esteve aqui, né, nesse nosso Pode Contar, nesse projeto que realmente é como a Flaviane falou, né? Levar mais, resgatar a nossa luz, resgatar a nossa força, que a gente possa, com a nossa história, irradiar a vida de muitas e muitas pessoas. E a gente deixa um legado para o mundo, né? É, então, que legado você quer deixar para o mundo? Então, a Flaviane já deixou o legado dela aqui hoje. Ela já trouxe a parte da história dela. Nossa, eu escutei uma história assim. E foi aquela moça. Ai, ficou o nome dela? Flaviane, então. Já é um legado. Quando a pessoa lembrar de uma história parecida com que você trouxe, ela vai lembrar de você. Isso é um legado que a gente deixa para o mundo. Então, vir aqui contar a história também, a gente deixar o nosso legado para o mundo quando a gente for embora aqui nesse nosso plano de existência. Tá bom? Obrigada, Flaviane. Obrigada para todo mundo. Beijo e até o Eu nosso agradeço, próximo Pode beijo. Contar.